Nesse vídeo de hoje nós vamos mostrar aqui 5 passos para te ajudar a sair das dívidas. Se você aplicar cada um desses passos, eu tenho certeza que hoje vocês vão sair daqui sabendo o que vocês precisam fazer para retomar o controle da sua vida financeira. Então, não deixe de assistir até o final para não perder nenhum passo e assim você poder então sair das dívidas, E começar inclusive a investir e assim alcançar a tão sonhada liberdade financeira. Bem, chega de enrolação e roda a vinheta. Muito bem, vamos direto ao ponto, vamos considerar então aqui os 5 passos para você sair das dívidas. E vamos iniciar pelo passo 1, que é muito importante. Avalie a sua situação financeira. O primeiro passo é você entender exatamente como é que está a sua saúde financeira. Ou seja, qual é o tamanho das suas dívidas hoje? Você precisa entender qual é esse tamanho, porque se você entender, você não tem como você criar um projeto para acabar com essas dívidas. Então o primeiro passo envolve você reunir todas as suas dívidas. Isso pode incluir dívidas de cartão de crédito, de empréstimos em banco, talvez empréstimos a algum colega que você fez, ou alguma dívida que você adquiriu, por exemplo, na compra de algum objeto via carnê, como por exemplo o carnezinho gostoso, das Casas Bahia, que tem por aí. Então você tem que reunir todas as suas dívidas, compilar todas elas. O que isso significa? Você deve anotar, você pode usar uma planilha, você pode usar um caderninho, você tem que anotar todas as suas dívidas, os valores de cada uma delas, os vencimentos também dela, bem como também a taxa talvez de juros que você está pagando daquela dívida. Saber o tamanho das suas dívidas é essencial para você montar um projeto para você eliminar todas essas dívidas. Você precisa realmente diagnosticar todas as suas dívidas e compilar ela em um papel, uma planilha ou qualquer outra forma que você ache interessante. Esse é o primeiro passo para você sair das dívidas. Vamos agora ao segundo passo. O segundo passo envolve você criar um orçamento doméstico, mas criar um orçamento doméstico realista e não como alguns talvez fazem, como por exemplo, usando como cartão de crédito, o cheque especial, por exemplo, como uma extensão do salário. Jamais você deve fazer isso ao montar um orçamento. Inclusive, eu tenho aqui na minha planilha, que eu vou abrir aqui para vocês, e nessa planilha eu vou mostrar aqui como eu criei então um orçamento. Claro, esse orçamento ele talvez não se encaixe na vida de cada pessoa que estiver assistindo esse vídeo, mas vai dar uma visão geral do que a pessoa ela pode fazer para botar nesse orçamento. Então, conforme vocês podem ver aí, eu criei aqui, e aqui a gente vê, por exemplo, os salários, que a pessoa recebe. Eu coloquei aqui um salário de 3.000, mas pode ser que seja 2 pessoas na casa e consiga ganhar mais que isso, ou talvez você seja sozinho e você ganhe menos que isso, mas essa planilha aqui é só para ela te dar uma noção de como você deve fazer esse orçamento. Para quê? Para que você tenha uma ideia do que você pode gastar em determinada coisa. Porque se você, por exemplo, não tiver valores definidos para gastar em determinada coisa, você vai sair gastando aí de qualquer forma. E isso não é legal, isso não é saudável. Porque você pode estar adquirindo coisas que não são coisas essenciais e até coisas que você não precisa. Às vezes coisas que vai te dar uma sensação, por exemplo, de prazer por algum momento, em algum instante, mas no final das contas vai lhe trazer muito prejuízo lá na frente. Então esse orçamento ele é muito simples de fazer, mas ao mesmo tempo ele te dá um parâmetro, ele te dá uma visão do que você deve fazer, para você não fazer nenhuma besteira e não cair em novas dívidas. Então esse é o segundo passo, é você montar um orçamento onde você vai colocar o que você ganha, as suas receitas, e também você vai colocar as suas despesas. Mas ao mesmo tempo, ele vai te dar uma noção para onde está indo o seu dinheiro, quais são as torneiras abertas que está, infelizmente, acabando sugando todo o seu dinheiro. Quando você fizer esse orçamento, ele vai te dar uma visão geral das suas despesas e ao mesmo tempo ele vai te ajudar a ver o que você pode cortar. Coisas não essenciais que talvez estejam lhe prejudicando agora e fazendo você se afundar ainda mais em dívidas. E lembrando que é importante você ser detalhista nesse orçamento, colocar realmente tudo que você gasta, tudo que você está tendo de despesa,
coisas que talvez para você não seja considerável relevante, como por exemplo um café, um suco, um lanche, uma camiseta que você comprou ali na loja, né? Então é importante você colocar realmente todos os seus gastos para que você então possa ter uma visão para onde está indo o seu dinheiro. Um orçamento bem feito é a base para todas as suas decisões financeiras futuras. Então já vimos aqui o segundo passo, agora vamos ver o terceiro passo para você sair das dívidas, que é priorizar o pagamento das dívidas. Então vimos lá no primeiro passo que você já sabe quais são as suas dívidas, vimos no segundo passo que você já fez um orçamento de quanto você recebe e quanto você pode gastar para poder cortar gastos e sobrar um dinheirinho para poder começar a quitar essas dívidas. Mas agora é o momento de você enumerar essas dívidas de tal maneira que você possa ir pagando uma a uma para eliminar completamente todas elas. E como é que você vai fazer para enumerar essas dívidas? Bem, o primeiro e o principal fator determinante é a taxa de juros dessa dívida. Quanto maior a taxa, mais no topo das prioridades de pagamento elas vão estar. Por que isso é muito importante, isso é relevante? Escolher as dívidas que têm maior taxa de juros. Veja, por exemplo, nessa tabelinha que eu montei aqui no computador, como faz diferença você escolher as dívidas mais altas ao longo dos anos. Olha, veja que essa dívida aqui de R$500, ela está cobrando aqui uma taxa ao mês de 12%. Bem, uma taxa de 12% ao mês é basicamente uma taxa de cartão de crédito, que todos nós temos acesso a todo momento. Veja um ano que acontece com essa dívida, ó. R$500 vai para quase R$2.000 em apenas um único ano. Veja em 3 anos para onde essa dívida vai. Ela vai para quase R$30.000. E em 5 anos, essa dívida vai para quase R$500 mil. Então veja aqui uma dívida de R$500, se ela for cobrada uma taxa de juros altas em cima dela, no longo prazo, essa dívida pode crescer muito a ponto de nós nunca podermos pagar. Mas veja agora um outro exemplo, agora com um juro menor, de uma taxa menor. Veja o que acontece com essa dívida ao longo do tempo. Ó, veja que os mesmos R$500, só que agora uma taxa de 3%, como por exemplo uma taxa de empréstimo, ou de financiamento de um carro, ou de uma casa, ou de alguma outra coisa. Veja que em um ano, ó, essa dívida foi apenas para R$672. Em 3 anos, ela foi para R$1.216 e em 5 anos, ela foi para R$2.200. Então veja que, se você priorizasse essa dívida de juros menores, a outra dívida lá de juros maiores ia crescer absurdamente. Mas se você priorizar a dívida que talvez tenha um juro maior, veja que, embora você vai estar deixando de lado outra dívida com um juro menor, você vai estar deixando ela esquecida para pagar depois, mas veja que ao longo do tempo ela não vai crescer muito. Ela não vai fazer com que você não consiga pagar ela depois. Pelo contrário, veja que quando você prioriza pagar as dívidas altas, a chance de você pagar as outras menores vai ser muito maior, vai ser muito mais fácil, porque elas não vão crescer tanto ao longo do tempo. Entendeu por que é importante você chegar e selecionar e direcionar como pagamento das dívidas com juros mais altos primeiro e deixar as dívidas com talvez taxas de juros menores para depois? Agora é o quarto passo. É importante você tentar negociar as dívidas. Você adquiriu tantas dívidas que às vezes não tem como você acabar pagando um pouco de cada dívida. Então, o que seria interessante você fazer? É importante você tentar, por exemplo, renegociar com aquele credor, né, que lhe cedeu o crédito, seja com uma empresa de cartão de crédito, seja com um empréstimo que você fez no banco, seja uma pessoa física que você talvez pegou um empréstimo ali, né, e que está devendo para aquela pessoa e pagando juros, tente renegociar com ele. E como que você pode renegociar essas dívidas? Bom, você pode, por exemplo, tentar aumentar o número de parcelas, né, tentar reduzir os juros ali com o credor, para poder então as suas dívidas elas acabarem se tornando mais fáceis de ser pagas, né? Talvez, por exemplo, pegando uma parte menor do seu orçamento, pegando uma parte menor das suas receitas, para que assim você possa ir quitando cada uma delas sem sufocar demais. Então, uma outra sugestão, esse quarto ponto é isso, você tentar renegociar tanto o valor da parcela, para ela cair um pouquinho, mesmo que talvez dure mais tempo para você pagar, ou até mesmo conversar para ver se há a possibilidade de reduzir alguma taxa de juros. Bem, essas duas formas vai te ajudar então a você encaixar essas dívidas no seu orçamento, para que ele não sufoque a ponto de você também ter que se sacrificar muita coisa da sua rotina e você perder a alegria
de viver, né, praticamente. Então, renegociar as dívidas é o quarto passo para você tentar eliminar as suas dívidas de uma vez por todas e sair e recuperar a sua saúde financeira. O quinto e último passo para você então sair das dívidas é você desde já montar uma reserva de emergência. É fundamental você ter uma reserva de emergência para quando acontecer o imprevisto você ter onde recorrer, você ter um fundo que vai lhe disponibilizar ali um capital para você então acabar suprindo aquele buraco ou aquela situação que surgiu que você não estava esperando, entendeu? E é importante você não esperar pagar todas as dívidas para começar a fazer essa reserva de emergência. Porque vamos supor o seguinte, que nesse meio tempo em que você está ali certinho pagando as suas dívidas, mas com um orçamento muito fechado, muito sufocado, você infelizmente acabe tendo algum imprevisto, né? Você, por exemplo, surge uma doença de repente, você precisa comprar alguns medicamentos talvez um pouco mais caro, precisa fazer um exame, o valor é um pouco mais alto. Se você tiver veículo, por exemplo, acaba tendo algum problema mecânico no carro, alguma coisa da casa que talvez você está que deu defeito, você precisa consertar. Você ter essa reserva de emergência para poder ela te dar um suporte quando você então passar por alguma situação dessas. Mesmo que você comece com pouco, talvez com 10, 100 reais, para você conseguir ir juntando ao longo do tempo a reserva de emergência, é fundamental você tê-la, porque é ela que vai lhe fazer não entrar em novas dívidas e assim te ajudar a quitar de uma vez por todas as dívidas que você tem atual e não entrar no futuro novamente em novas dívidas. Bem, se você ficou até o final desse vídeo, viu até a última quinta dica, eu tenho uma dica bônus para te ajudar a sair das dívidas. Qual é essa dica bônus? É aumentar suas receitas, fazendo hora extra, talvez fazendo um serviço freelance ou algo do tipo. Então é importante que você corte os gastos, faça um orçamento, você quite as dívidas com juros maiores, mas é importante também você se esforçar em criar uma nova renda extra. Hoje em dia é muito fácil você conseguir uma renda extra. Até mesmo às vezes no seu local de trabalho pode surgir situações, por exemplo, de você ter um horário em que você possa fazer um doce em casa e vender, talvez comprar algum objeto, né, e revender lá no seu trabalho. Na verdade, existem várias formas de você conseguir renda extra para te ajudar, te dar um empurrãozinho para você quitar essas dívidas mais rápidos. Então essa dica é muito importante para te ajudar então a você sair ainda mais rápido das dívidas e recuperar sua saúde financeira. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse passo a passo de como sair das dívidas. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para mais conteúdos, de curtir esse vídeo, de compartilhar para o seu amigo, aquele amigo que você sabe que está muito endividado, que está com o cartão de crédito lá estourado e que está precisando de ajuda para sair desse sufoco. Então, obrigado por assistir até daqui e até o próximo vídeo.